Buenos dias, diretamente da TV Zumbilândia para a Costa da Lagoa e para o Brasil, desprovidos de qualquer vaidade, apesar de, nos dias de ontem, cuidarmos da proposta de manter os cabelos dourados iluminados. Hoje também neutralizaremos um pouco do dourado, acrescentando mais luz a este cabelo, como desprovidos de qualquer vaidade, apresentar-nos melhores, né, na nossa TV Zumbilândia, que insiste em preceder a uma grande resistência civil que vamos oferecer ao judiciário nos dias 7, na audiência programada e projetada exatamente para obrigações tóxicas dessa família, de obrigar esta família a se desvincular da pátria potestade e aceitar os desmandos do Estado maldito, opressor, imbecilizado pela justiça, mediante os autos demonstrados pela própria procuradora da família, onde ela não oferece resistência civil ao Estado. Podemos observar que ela também faz parte da quadrilha que tem interesses políticos estatais. Eu não estou falando só da quadrilha de sequestro. Eu estou falando de outros interesses políticos estatais que não têm a ver com nossa família, que não têm a ver com modos de proteção à criança e o modelo de educar a criança que a família escolheu de forma autônoma há mais de 5 anos. Veja bem, senhores, há mais de 5 anos. E que depois de professoras aposentadas fomentar o sequestro do meu Motorola, também sequestrando o meu direito à legítima defesa naquele fórum da universidade, levando inúmeros carteiraços da MEG na justiça. É MEG, TV Zumbilândia dando carteiraço na justiça, mediante os atos inescrupulosos, e ainda querendo insistir que nós somos os pais omissos por não querer a escolinha bonitinha da Costa da Lagoa ou qualquer outra. Vocês incentivam o narcocapitalismo, o mal-estar das crianças, e mediante a resistência de desobediência civil, que é constitucional, é legal, é a maneira de você enfrentar o Estado sem uma guerra armada, com uma guerra falada e uma guerra demonstrada. Mas se vocês do Estado vão comprar a nossa defensora com as suas tretas e mutretas, suas ONGs, né, paralela ao Ministério Público, para que o Ministério Público tem que ter ONGs paralelas a ele? Já não viram todas a putrescina do Ministério da Unesco e dessas ONGs? Nós não queremos nada disso, estamos limpos disso, autônomos para isso, autônomos para oferecer fortíssima resistência civil. Manutenção das nossas oficinas não são feitas pelo Estado maldito e deplorável. O Estado está preocupado em fazer um túnel lindo de se ver entre Itapema e não sei mais o que, Itajaí, lá onde que eles querem fazer aquela belezoca lá. Façam isso, cuidem das suas vidas. A multa imensurável com a família não é na necessidade da família, é um ato que a nossa resistência civil vai colaborar para, com essa advogada fraquinha ou sem essa advogada fraquinha, com
as pessoas do próprio estado ou com pessoas de outros lugares, nós vamos exigir que sejamos indenizados. Porque o tratamento público desde 2016 foi uma falácia, uma mera programação contra o ser humano. E, mediante isso, o estado deplorável de direito, de obstrução e usurpação da justiça, através do direito positivo, insiste em nos perseguir. O Estado insiste em nos perseguir. Quando vem com essa porcaria de relatório de instituições infantis junto com canalhas deploráveis que perseguem a família, e o Estado se posiciona e o judiciário se posiciona em favorável a elas e não em favorável à família. É preciso mais de 6 meses de conversa forte na internet, pulso firme da mãe de família para conseguir sequer abrir uma investigação tardia para identificar os bandidos que vieram na nossa casa, que nada mais são do que vizinhos e conluios com delegacia desde os anos de 2020, como eu tenho demonstrado. Se o Estado de Santa Catarina, opressor por natureza, colaborado de juízes, tentando limpar bundões de juízes que antecedem a isso, quando venderam sentença, agora vocês estão mais programáticos? Como eu disse para aquela advogada, se não eres parte da solução, és parte do problema. Vai desistir? Te incluo na lista dos sequestradores. Vai trabalhar? Te incluo na lista de quem tem que estudar o que tem que ser feito. Dentro do direito positivo não tem muitas pessoas que cobram do Estado as suas omissões, os seus tratamentos lixo e a sua educação de diretrizes e bases de educação deficiente? Não tem muitas famílias que fazem cobranças deste nível? Seremos a primeira família a fazer cobrança desses níveis em um ato poderoso e libertador de resistência civil ao Estado, porque o Estado está para nós servir e não nós servirmos ao Estado. Já servimos ao Estado ao ponto de perdermos nossa saúde e estarmos à beira de perder nossos filhos para leis estúpidas e malditas. Um Estado deplorável que permite uma sociedade decadente agredir e fingir que são as agredidas, como eu mostrei em vários vídeos, exibindo o tal do mandado, onde elas pedem 15 mil cada uma das canalhas que atacaram o Renato, que atacaram a família, que são abusadoras de criança de diversos níveis. Ao invadir a delegacia, estão abusando das crianças, porque estão promovendo ações inverossímeis contra os pais. Quando promovem o sequestro planejado através de instituições, sequestro legalizado através de instituições que vão pegar um relatório falso de delegacia de criança, vão pegar todo o aparato digital da família e, em vez de escrever pais autônomos na etiqueta, vão escrever pais o quê? Escreveram lá trabalho infantil. O dia que uma instituição conseguir provar trabalho infantil mediante a maneira que criamos nossos filhos de forma exclusiva, de forma que eles são criados como reis, o dia que uma instituição fazer isso, eu declaro uma guerra muito diferenciada do que a resistência civil para essas mesmas pessoas deploráveis. Deploráveis. Mediante a perseguição política, todos os juízes serão coagidos ou pelo tráfico humano ou pelo governador querendo ganhar votos na próxima eleição. Seja do partido A ou do partido B, as coisas estão juntas.
E nós oferecemos o ato libertário de resistência civil. Eu estou 5 anos liberada de vocês. Quem me deve é o Estado maldito e opressor que criou o SUS Me Livre. Fui eu que criei o SUS Me Livre? Não, senhores, foram os senhores. Foram os senhores que vacinaram essas crianças que hoje estão autistas. Foram os senhores que criaram o tratamento do câncer imbecilizado e vazio. Foram os senhores que criaram essa porcaria de aporte às crianças, de enfiar elas nesses humaneiros e achar que isso é escola o dia inteiro comendo essas alimentação que vocês acham que presta para eles. E eu, enquanto mãe, enquanto cidadão comum, mediante aos atos de 2010, 2011, 2012, tenho plenas convicções psicológicas, cognitivas de encher o saco, dizer chega para vocês. E isso que eu nem puxei os atos inescrupulosos de vagabundos de hospital, de camilhanos, nos anos muito anteriores, que eu posso puxar também. E botar tudo na lista que o Estado vai me indenizar agora, por toda essa porcaria. Não é capaz de melhorar, de mudar, de se concentrar em novas possibilidades, vai ser capaz de enfrentar essa mãe aqui, ó, e começar a pagar a conta. A única coisa que me interessa é que o Estado pague a sua conta. Não é obedecer a estupidez alguma. As estupidez ultrapassaram todos os limites ao ponto de a única chance da família ter paz e sair dessa perseguição exclusiva e ostracista do judiciário, que se aliou com os bandidos, é a família oferecendo forte resistência civil. Inclusive, há medidas coercitivas realizadas naquele fórum universitário, cheio de distúrbio da maconha, distúrbios psicológicos de juízes e conselheiros que não são conselheiros nem dos seus traseiros, como foram as 2 audiências minhas com as canalhas, das quais eu não quero entendimento. Eu quero a prisão delas, a prisão das abusadoras. E eu sei muito bem o que traz para mim pedir prisão de abusadoras em Santa Catarina. Eu já conheço essa fase. Eu sei como que juízes distorcionam promotores com a tanga bem atolada, fazem de tudo contra a família e sempre em favor dos sequestradores, abusadores, detratores, encapuzados e todo tipo de porcaria que rola aqui nesse estado, principalmente nessa capital da nicotina. Desprovidos de qualquer vaidade, nós somos tranquilos, somos limpos de coração para cuidar nossos filhos, saber o que Deus, o verdadeiro Deus, que é a verdadeira força, a verdadeira luz, quer para suas criancinhas. Não é que o Estado corrupto de direito positivo faça mingau, sequestro, possessão, retirada de criança dos pais, enquanto não é capaz de cumprir um quesito do direito da criança, do tal ECA, estatuto, que é segurança, que é arrumar essa sociedade decadente, pervertida, de abusadoras. Arruma isso? Arruma essas psicopatas? Nem com tornozeleira vai arrumar, muito menos vai arrumar com medida coercitiva contra a mãe. A socioeducativa, senhoras juízas e juízes da infância, tem que ser aplicada nas abusadoras, nas criminosas, em quem colocou bandidos na porta da casa da família. A família não foi buscar bandido em lugar nenhum.
A família suportou mais de 5 anos de sociedade decadente, delinquente, apavorando as criancinhas. E vocês acham que eu vou pegar leve com a delegacia? Com o policialesco que esteve por trás de tudo isso, fomentando todas as porcarias que aconteciam na porta da nossa casa e que continua naquela delegacia? Não vai ser uma audiência com a delinquência da Justiça de Santa Catarina que vai mudar minha fala, que vai mudar um vídeo meu e a forma de eu apertar esses canalhas das instituições, que se passar uma peneira ali dentro não sobra 30%, que sabe o que está fazendo. Neste momento, medidas coercitivas não serão atendidas pela família. Justamos uma defensora que mais atrapalha do que pode nos ajudar, porque é despreparada pelo Estado de Santa Catarina, que deu o curso de direito para ela sobre como enfrentar o Estado num ato libidinoso de usurpação da justiça e impedimento da família a sua legítima defesa mediante atos e omissões de todas as polícias dessa capital e de todas as instituições infantis. Todas as instituições infantis estão falhando há mais de 5 anos. E ainda estão procurando aqui que eu seja suave com vocês. Eu fiz minha própria investigação para saber o que acontecia naqueles atos inescrupulosos de uma gangue com assistente social para levar um filho da nossa casa nos anos de 2020, em coação com a delegacia, em coação com o Ministério Público, em coação com quem mais? Com os canalhas locais. E estive acompanhando a curva do que vocês fizeram mediante os fatos das nossas denúncias e mediante os fatos das canalhas professoras aposentadas. E pudemos identificar que sim, o sequestro planejado por elas e legalizado pela instituição, quando dá relatório contra a família, sem sequer investigar, ou coloca grupos deploráveis para distorcer realidade, para fomentar políticas do Estado, e nós não vamos aceitar. Nós escolhemos a Costa da Lagoa, escolhemos Submorro, escolhemos ter uma oficina, escolhemos atravessar a Lagoa da Conceição para buscar nosso alimento, escolhemos esse estilo de vida e nada que o Estado diga possa ser acatado pela nossa família mediante o conluio de sequestro forjado pelas próprias instituições e pelos próprios funcionários públicos. Mais ou menos a mesma coisa que aconteceu quando obrigaram o Renato a aceitar os tratamentos que estavam ali, obrigatórios, do Estado corrupto de direito positivo. Já é hora de acabar com isso, seu Jorginho. Você não é moral nenhuma, muito menos os seus juízes. Se vocês fossem a moral de verdade, todos os encapuzados estavam atrás das grades. As professoras bandidas e mandantes dessas quadrilhas também, incluindo a quadrilha de boletim de ocorrência, colocar as instituições a serviço delas em atos inescrupulosos. Eu avisei todo mundo, não se metam nisso, suas canalhas, suas ladras, suas deploráveis. Cuidem das suas vidas.
Aonde estava a vagabunda e o vagabundo ontem? Onde? No domingo? Criando problemas novamente. Da pior espécie, porque eles já não sabem mais para onde correr. Porque é lógico que a delegacia vai chegar neles. É fácil. É óbvio para todo mundo que foram as duas professoras aposentadas, a bandida ao lado, junto com a Vitória Fortes, fizeram tudo aquelas coisas, já vinham fazendo, já vinham atacando, já vinham com esse processo de dominação, inclusive em conluios com escola, em conluio com restaurantes ao lado. E isso é a sociedade decadente. E se eu quero estar nela, eu tenho que ter um meio de sobrevivência autônomo, que é o que eu e o Renato fazemos, ser autônomos. Não estamos pegando bolsa, delinquência de nada para ter obrigações com essas escolas do Estado ou qualquer outra. É isso que o brasileiro tem que entender, que a gente já nasceu livre e que o Estado veio para nos oprimir. Ele veio depois, o Estado nasce depois do ser humano. E nós não temos compromisso com o Estado que não ofereceu a segurança, que não protegeu, que não cuidou, que não curou, que não deu espirulina. É muito distante as coisas que o Estado tem oferecido e a maneira que ele tem se comportado em saúde e educação do que é próximo ao ideal para o ser humano. Mediante isso, as falhas e todas essas coisas são imensuráveis. O pagamento pelas falhas também são imensuráveis. E como o judiciário está totalmente a favor de coisas que são libidinosas contra a criança, é um ato libidinoso do Estado extrair criança dos pais para dispor as facilidades do sequestro infantil. Ontem a gente viu uma matéria de uma família que chegaram com assistente social na casa, igual nós, e os pais apavorados entregaram as crianças. Entregaram. No outro dia estavam para adoção e no outro dia estavam fora do país. Ninguém mais sabe das crianças. É isso que o Juizado da Infância está providenciando em Santa Catarina? Para todos aqueles pais que não aceitarem as agulhas tóxicas, que não aceitarem as doenças que vêm nas agulhas? E mais para aquelas 400 famílias multadas em mais de 20 salários mínimos por não querer as agulhas tóxicas? É esse tipo de realidade que está providenciando as senhoras da infância? Pois vocês vão promover isso para outras pessoas cheias de vaidade. Para mim, que estou desprovida de vaidades, que estou com a luz, Jesus está em mim, eu já falei, ele fala através de mim para essas instituições enxergar que não é apenas um carteiraço de uma mãe, é a quebra, é o fim da regra estúpida, da estupidez, da coletividade tóxica, da criminologia concentrada dentro do Estado. E que se levantem ali as pessoas, os menos de 30% que a gente tem ali, 20%, 10% de pessoas coesas e conscientes, capazes de levantar-se para muitos cuidados com o que vocês andam aplicando aí. E levantar-se também para ir atrás dessas vagabundas? Vagabundas, que eu tenho falado? Para não dizer assim, ó, abusadoras. Como que em Santa Catarina, aqui na beira da mata, se permite que essas gazelas, os filhos delas invadam nossa casa, as gazelinhas mal criadas em escola, e as mães tirem a água, o direito à água de uma família, e que nenhuma instituição se comporte favorável à família? Bastante estranho, não é, Jorginho Melo?
Eu tô te seguindo aí no Instagram e vou postar as coisas e vou te mandar aí na tua janela. Na tua janela pessoal lá, onde que tem no Instagram, pra gente mandar e vou marcar você. Aí não vai ter como você se eximir da responsabilidade de saber que está sendo violentamente, porque é violenta a minha fala, pra cima, né? De abusadores. De que lado está, Jorginho, dos abusadores? Responda-me. O Estado tornou-se um abusador agora? Igual lá continuou sendo, né? No caso, desde daquele ano, da denúncia do bebê, continuou sendo o Estado abusador? É fácil aplicar regrinhas estúpidas em pessoas que não pensam, que não têm história contundente, que não têm habilidades. Diferente é aplicar em cima de mim essa porcaria. Caso encerrado em dezembro, senhora, tudo que eles vier para cima de nós agora vai para cima deles. Para cima deles, senhora da infância. É assim que funciona. Não podemos ser permissivos com lugares como esse que eu vivo, onde a omissão com as crianças e os problemas virou um álibi das politiqueiras, do partido delas, do amor venceu, tapeia tudo, não mostra nada e se finge ainda das promissoras professoras, grandezas do lugar, umas porcaria que jogaram a moral na valeta, craquentas, drogadas, apoiadoras de drogas circulantes e todas as porcarias que vêm com elas. Como que essas pessoas vão estar à frente de qualquer centro de educação ou qualquer importância na educação do lugar? Pessoas mais simples acabam permitindo isso, até que chega uma voz diferenciada e contundentemente, como eu fiz, com atos e atitudes, enfrentamento, como eu tenho demonstrado, tanto as denúncias da educação quanto o que temos feito para combater isso. E isso é recolher nossos filhos, é oficinas, é viver a vida, é educá-los de forma abrangente, sem ser de forma pertinente, com aqueles conteúdos que o Estado promove, que nem sempre são os melhores para profissionalização, para qualquer profissionalização. Nem a história de lá está correta, nem a geografia, muito menos não educação financeira, muito menos a alfabetização, que a gente conquistou de uma forma linda nesses 5 anos. Nós temos estruturas para mostrar, nós temos CNPJ para alicerçar e não aceitaremos nada mais, nada menos que uma multa do Estado, uma multa por tanta perseguição do próprio Estado, que não tem esse direito. O Estado não tem esse direito de encher o saco usando relatórios abusivos e funcionários públicos stalkeando. Não existe isso legalmente na Constituição. Mas isso está acontecendo em Florianópolis, na capital de Santa Catarina. Aí, quando tem um bando de sindicalistas lá na Assembleia Legislativa xingando a deputada, é porque estão permitindo, é porque os juízes estão fomentando a sindicalista. Eles não estão fomentando uma educação de qualidade. Estão fomentando ONGs, em vez de fomentar o que é necessário. Como absorver uma mãe como eu? Uma mãe simples, desprovida de vaidades, que faz o dia a dia. Construímos, né? Construímos o lugar, equipamos o lugar. Tudo com as próprias mãos. Agora vamos equipar esse ambiente aqui para a nossa TV. E vamos colocar o Sérgio Henrique para falar.
o Matheus para falar. E a expressão é cair no cu da bunda desses canalha. Deploráveis, deploráveis, deploráveis. Tentando um sequestro legalizado, usando a estupidez da lei, usando só a parte da lei que favorece putinhas maconheiras. E não usando a parte da lei que seja favorável a que realmente a criança tenha bem-estar. Ou vocês acham que o Matheus, lá naquela oficina agora, das 10 até agora, ele está triste lá, livre, usando as máquinas, o que ele quer, criando os brinquedos dele. Ontem ele estava fazendo uma roldana para criar um arco. Ele ganhou um arco aí, o presente de aniversário dele está até aqui. Só um pouco que eu vou pegar. Cada pouco ele vem aqui e mede nesse arco a roldana que ele está fazendo, ele está criando algo assim. Vocês acham que ele está triste lá, criando a atividade dele? Eu tô aqui gravando, cozinhando, monitorando. Ele já desenhou hoje de manhã, ele já leu. Qual o problema da educação do Matheus, senhora Mônica, senhores magistrados? Porque não tá lá no meio da coletividade tóxica, normalizando drogas, normalizando putaria. Quer saber como que é a educação sexual dos meus filhos, senhora Mônica? Manda aí a sua equipe gravar comigo, que eu gravo para você botar em todas as escolas. Quer ajuda? Estamos à disposição. Agora, ser tratados como pais omissos e bandidos por estrupiadoras malditas, que acham que filhos bem educados vêm do blá 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 das drogas. Filhos bem educados têm que ter autonomia, firmeza. E é isso que nós temos dado para eles. E não para vagabundas quando escuta qualquer conversa do lado do muro. Usar isso para fazer denúncia em asterisco 100. Usar isso para fazer denúncias mentirosas. Enquanto ela, essa vagabunda, botou a quadrilha na porta da nossa casa. Tô esperando os 33, que é para encerrar. Beijinho, beijinho. Muitos beijinhos. Nada de pau-pau hoje. Tchau, tchau. Estado de Santa Catarina. Um carteiraço em vocês. Existe um Conte Comigo. Mas existe também nesse carteiraço. Não é bem assim o Conte Comigo. Existe uma mulher aqui, ó. Forte por natureza e não omissa por causa de vagabundas, politiqueiras baratas de partidos que a vida inteira estrupiaram a sociedade sob desculpa das bondades delas. A mãe opressora, a mãe... outras tarjetinhas que eles colocam aí. Eu sou mãe a 100%. Beijinho, beijinho e tchau, tchau.